Agora nós vamos montar uma animação usando os dois recursos que nós vimos anteriormente, o AutoKey e o SetKey, e também vamos agregar uns conhecimentos sobre editor gráfico, como nós podemos melhorar a nossa animação, refinar os movimentos do que nós estamos fazendo. Primeira coisa, nós vamos criar uma animação básica. Vou aqui na vista frontal mesmo. Tem uma bola e eu tenho um plano. Fazer essa bola pingar é uma coisa bem simples. Eu vou deslocar essa bola aqui no eixo X. Botar ela num ponto aqui. Então, os dois. E vou deixar ela a uma determinada altura. Aqui, então, ela vai começar aqui. Então, vamos ligar aqui nosso AutoKey. Então, começa aqui a 20 quadros. Nós vamos trazer a bola novamente para o zero. E vamos deixar a uma altura de 0,2, que é o raio dela, encostando aqui. Então, ele já assumiu a posição aqui, que nós usamos o AutoKey para a construção desse movimento. Quadro 40, mesma coisa, nós vamos repetir um pouquinho, vamos dar uma altura, dar uma posição, vamos para 2, e vamos dar uma altura de 2 também. Aqui nós temos um movimento bem simples, olhem via. Para acompanhar o movimento, nós podemos usar um recurso, que é um recurso do próprio objeto, botão direito, propriedades do objeto, e eu tenho um recurso trajetória. Então, quando ele é animado, eu ativo esse recurso trajetória, eu posso visualizar a trajetória dele. E esses pontinhos brancos são os quadros por onde ele passa. Então, conforme eu vou andando, ele vai se deslocando por esses quadrinhos, então eu tenho uma ideia de como é que está a velocidade dessa bolinha. Se eu der o play, eu vejo ela se deslocando nesse caminho. Quero fazer uma bolinha pingando. Logicamente que o caminho que ela está fazendo é um caminho suave e o movimento não é um movimento muito convincente ainda. Então, para isso, nós precisamos usar um recurso de edição da curva. Então, aqui nós estamos visualizando. Aqui, editor gráfico, Track View Curve Editor. Nós temos um gráfico dos movimentos do objeto. Então, eu tenho uma esfera, e essa esfera está se movimentando, e aqui eu tenho as alterações que ela está sofrendo. No nosso caso, apenas de posição. Poderíamos ter rotação e escala. Mas no nosso caso, apenas de posição, e nós estamos trabalhando somente em dois eixos. Eixo X, nesse sentido, está deslocando desses pontos, e o eixo Z, a variação de altura. Onde aqui eu tenho a altura, e aqui eu tenho os frames. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, frame 20, onde ela está, vou correr aqui, ó, frame 20, e aqui eu tenho o valor. Vou puxar um pouco mais para cá. Então, tem o valor aqui. Então, venho, frame 20, se eu for no frame 1, aqui eu tenho o valor aqui graficamente. Então nós vamos manipular, na verdade, a curva, né? O desenho da aceleração do nosso objeto. Então ele descreve um desenho semelhante ao que nós temos aqui. Nós vamos editar esse aí. O Max tem algumas curvas pré-editáveis. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na intermediária, e eu clicar aqui, ó, para a tangente ficar mais rápida, ele muda o desenho. Vem para a tela, aqui é o desenho modificado da curva. Então, hora que eu rodo, eu tenho um movimento mais convincente.
Então, através do editor de curva, nós podemos controlar o movimento dos objetos. Eixos de posição, eixos de rotação e até mesmo de escala. Você consegue refinar a qualidade do seu trabalho. O editor, então, nós podemos melhorar a qualidade da nossa animação. Então, por exemplo, a posição dele em X, o movimento que ele faz de deslocamento é o movimento que ele tem. Graficamente, ele começa lento, ganha aceleração, fica uma aceleração contínua, depois vai desacelerando. Eu quero que seja uma aceleração mais igual, mais contínua. Então, eu posso apagar o frame aqui. E eu posso aqui no início determinar que seja reto e aqui também reto. Então fica um movimento mais uniforme de deslocamento no eixo X, enquanto no eixo Z eu tenho uma outra divisão aqui que vai me deixar mais suave o movimento. Então vamos voltar aqui no início, vamos ver como é que fica. Então ficou mais quicante, né? E aí eu posso ajustar. Aí, misturando um pouquinho os comandos, eu posso vir aqui, ó, como eu estou com o AutoKey ativado, eu posso deslocar aqui, ó, a bola para outra posição. E posso até mesmo continuar montando a minha animação. Altura 2. Posicionando ela graficamente, ó. O AutoKey facilita bastante a montagem da animação. Agora, como eu sei que eu controlo graficamente o deslocamento, fica mais fácil montar uma animação. Então, aqui. Então, eu venho aqui no gráfico, faço pequenos ajustes. Aqui no final. Aqui. Então, eu tenho as distâncias. Vamos ver o preview dela. Então, vamos lá. Graficamente, só no Z. Eu posso manipular aqui. Da forma que eu quero. Então, aqui eu tenho as distâncias. Se eu quiser ter uma melhor noção do movimento, eu também posso vir nos View e pedir o Show Ghosting. Então, eu visualizo o rastro. Posso diminuir as distâncias também, do tempo. Daqui. Então, eu tenho 40 até aqui. Daqui até aqui eu posso diminuir. Ó. Então, tempo menor. Tempo menor. E aí ajustando graficamente. Eu vou até colocar mais um pedacinho aqui, ó. Vamos subir a bola só mais um pouquinho. Descer ela. Um pouquinho também. Aqui.
A gente pode puxar aqui, ó. E aí a gente tem um movimentinho lá, bolinha pulando. Mais um pouquinho no final. Aqui. No final. Vamos arrastar um pouquinho mais. Mas a gente precisa um pouquinho mais. Puxar um pouquinho mais. E aqui no final, essa parte final, a gente espalhar um pouquinho mais. Para ralentar aqui. Ok? Vamos ver aqui na perspectiva. Vamos ver aqui na perspectiva. Vou aumentar um pouquinho essa base aqui. Vamos tirar o caminho. Vamos tirar um pouquinho a trajetória. E aí a gente vai ver. Lógico, aí dá para melhorar bem esse movimento. Com um pouquinho de paciência, a gente chega numa qualidade final boa da animação. Muito bem. É questão de treinar e praticar para dominar os recursos. Boa sorte.